Futebol e rock and roll. Na arquibancada a galera se agita, o jogo esquenta, a torcida grita, chuteia e Estamos aqui com o Edmil, representando o time do Corinthians. Estamos aqui com o Fábio, representando o time do Palmeiras. O Marcião, representando o time do Santos. E eu, Gustavo, representando o time do São Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre o Pé de Rato, sobre o jogo do último domingo. Aí eu vou deixar com eles que estavam lá presentes, e aí eu vou me isentar, mas eu sei que, pelo que eu vi do resultado aí na internet, foi um resultado bom e vai ser só bons comentários. Vamos falar do craque do jogo, etc. E depois nós vamos passar para aos jogos das quartas e finais, né? Vamos falar um pouquinho de cada jogo, pela ordem dos que os jogos aconteceram, e depois vamos tentar comentar aí o que aconteceu para os próximos jogos aí das semifinais, que vão ser entre Corinthians e Santos, comando do Corinthians, e Palmeiras e São Paulo, comando do Palmeiras. Então, para começar, vamos lá, vocês que estão com a palavra aí, quem quiser aí, levanta a mão e começa e fala aí sobre o jogo de Pé de Rato, domingo, para que vocês ganharam, é isso mesmo? Mas foi bom o resultado lá, Gustavo. Foi bom. E foi bom para mim, especialmente, sabe, Gustavo? Porque, para mim e para o Thiagão. Porque a gente estava aí sendo taxado de pé frio, dizendo que se a gente não fosse era melhor para o time e que podia não ganhar porque a gente estava lá, né? Então, achei que foi bom o resultado. Conseguimos aí ganhar um jogo difícil, contra um time bom, né? Ainda que para ajudar, colocaram uma molecada lá para dar uma correria em nós. Tempo quente pra caramba, juizão sempre dos caras, e a gente já está acostumado com isso, mas ganhamos de 4-2. O jogo começou com 1-0 para eles, a gente teve que buscar 1-0 no primeiro tempo para eles, a gente teve que buscar no segundo tempo, fizemos ali o empate, o André fez o gol, aí os caras viraram 2-1 num chute meio cruzado, assim, uma bola estranha, a bola entrou por cobertura no Forato, assim, uns falam que foi frango, outros falam que era indefensável, mas sei lá, eu estava perto da jogada, eu achei que o Forato achou que ia fora, mas tudo bem. Aí o Paulo baixou o Pelé no homem lá, ele meteu 3 gols, 2 golaços de longe, e aí a gente ganhou de 4-2, só alegria. É ou não é, Edmil? É um bom detalhe que o goleiro dos caras ajudou muito a gente, né? Era ruim e a gente tinha falado no começo do jogo lá fora, né, Marcelo? Que o goleiro era ruim com força, que não tinha jeito de goleiro, mas ninguém chutou de longe. Quando chutou de longe, que o Paulo entendeu a jogada, entendeu o goleiro, caixa. E dos 3 gols do Paulo, 2 golaços, velho. Do meio da rua, e é de quem sabe jogar bola mesmo. Hein, Marcelo, e aí? Só para... Assim, foi só alegria, né? O resultado, lógico. Mas chutes de fora da área não é todo dia que acerta, né? Então, assim, tem os méritos do Paulo mesmo e acho que, assim, a gente sofreu mais do que deveria nesse jogo, apesar de acho que a gente não fez um bom primeiro tempo, assim, sofreu um pouco ali, mas acho que esses chutes aí podem dar uma mascaradinha um pouco no erro aí, mas como algumas vitórias aí, como a vitória do São Paulo ontem, por exemplo. Assim, meio mascaradas. Isso é para depois, Marcelo, isso é para depois. Calma, segura, Marcelo. É só para deixar isso. Mas assim, ó, Marcelo, uma coisa que eu falei até para o próprio Paulo no domingo lá, foi assim, ele colocou a gente no buraco e depois ele tirou. Porque o Paulo, Gustavo, 15, acho que não tinha nem 10 minutos do primeiro, uns 5 minutos do primeiro tempo, ele sai cara a cara com o goleiro, esse aí que a turma descreveu bem para você, ele chutou a bola cruzada de esquerda, pegou na trave, mas errou o gol, perdeu o gol. E aí, o jogo, que era um jogo que parecia que ia ser fácil, o time dos caras tinha uns 3, 4 ali que era cinquentão, a gente falou, ó, dá para ganhar, estamos acostumados a pegar molecada, quando põe 3, 4, 50. Era isso que eu ia perguntar, vocês sempre reclamam que os outros times vêm com um time desequilibrado, vem uma molecada de 20 e poucos anos, dessa vez estava igual para igual. Quer dizer, no primeiro tempo, aí tinha uns 3, 4 caras 50, e o nosso time
estava com um time bom. Tem vezes que falta, o pessoalzinho que corre mais aí fica difícil, mas estava com um time bom, time de pegada, meio campo, correria tal. E eu pensei, pô, a gente vai atropelar os caras esse primeiro tempo aqui. Só que tivemos 5 minutos essa chance do Paulo, não fizemos o gol, e aí os caras foram se acertando devagarzinho no campo, foram se acertando, conseguiram fazer um gol, né? Conseguiram fazer um gol, e aí vira o primeiro tempo eles ganhando um jogo que todo mundo que estava dentro do campo, fora do campo, falava, meu, não é para a gente estar perdendo para esse time. Não, você olhava o jogo assim, você falava, não é para estar perdendo. Aí, quando volta o segundo tempo, eles tiram uns 2, 3 caras ali que tinham uma idade maior, colocam uma molecada, e aí o sol já 10 horas da manhã, pegando na cabeça. Falei, Os agora 3 vai gols começar. saíram depois disso. Sim, os 3 gols foram no final do meio para o fim do segundo tempo. Na verdade, os 2 últimos, o gol da virada e o quarto gol foi praticamente já no finalzinho do jogo. Ô, Fábio, Vocês querem... Pode falar. Na hora que teve a parada técnica do primeiro tempo, a gente olhou do lado, tinha nego chegando, velho. Foi na hora que chegou os moleques. Aí eles chegaram 10 atrasados. lá, que era muito novo, o cara cruzava e ia cabecear. Muito. Tava voando. Mas aí caiu justo pro lado de quem? Ele só não resolveu o jogo. Só não resolveu o jogo por causa dessa inexperiência dele, porque ele saiu umas bolas na cara lá e chutou fora lá, que muita ansiedade do moleque, mas... Eu vendo de fora, assim, primeiro parabéns pela vitória, mais uma vitória para o currículo de vocês aí, mas eu acho que vocês têm que conversar melhor a respeito dessa montagem de equipe, porque a gente é claramente 30 a mais, né? E colocar uma molecada para correr ainda mais nessa lua que está ultimamente é complicado. E alguém mais quer falar sobre o jogo? Quer passar a agenda? Quais são os próximos jogos do Pé de Rato? Não, então, eu acho que é legal. Acho que é legal destacar, Gustavo, que a gente veio numa fase boa. O ano passado foi um ano difícil, o ano que a gente estava começando a acertar ainda o time, muitas pessoas ali se acertando, achando posição, né? E nós não tivemos um ano bom. Assim. A maioria das vezes ou era derrota ou era empate, né? E com algumas exceções de vitórias. No finalzinho do ano, a gente já começa a engrenar o time. A gente termina o ano já com os últimos 3 jogos, né? Uma vitória e 2 empates. Aí a gente começa agora esse ano aqui, já estamos, a gente está invicto aí já nos últimos 7 jogos, sendo 3 vitórias, Deveria ser 4, né? Aquele do jogo lá, o cara roubaram nós. Né? Não, o cara roubou, muitos do nosso time conta como vitória, porque o juiz anulou um gol. Que o zagueiro atrasou a bola. Cruzamento para trás, o cara foi na linha de fundo, cruzou para trás, nosso atacante faz o gol, foi o Paulo até que fez o gol. Esse jogo contra o New Old Boys lá, né? E aí o juiz anula o gol porque fala que estava impedido, sendo que o cara cruzou da linha de fundo para trás. Então, assim, muitos de nós consideramos o vitória, mas vamos pôr aí, para não ficar mal com ninguém, ficamos aí com um empate naquele jogo. Então, a gente vem de 3 vitórias. Então, quer dizer, o Pé de Rato está numa crescente. Próximo jogo... Parabéns pela evolução. E outra coisa que eu acho que falta para vocês também é achar logo um campo para vocês mandarem os jogos. Só não seja o Tó para apitar, porque o Tó, pelo jeito, rouba até contra nós, né? Então... o melhor desempenho do Tó. Nossa, o melhor desempenho do Tó foi ele apitando o jogo. Não. Como técnico, o Tó está invicto, então, assim, a gente tem que respeitar o professor. Mas, assim, o próximo jogo... Meio bronco, agenda. Está indo bem. O nosso próximo jogo é daqui 15 dias, mais ou menos, né? Daqui 2 finais de semanas, aí a gente vai jogar aqui em Araçoiaba, vamos lá. Aí a gente vai passando mais... Eu juro que eu vou tentar acordar e vou lá assistir vocês. Não, vai lá, pô. Tem que ir, não vai se arrepender, não. Agora vamos ao que interessa, né? Que é o que motivou toda essa reunião aqui, esse Pó de Rato, Mesa Quadrada. Vamos falar do Campeonato Paulista, que é um campeonato que agora, pela primeira vez, acho que não sei quantos anos já, fazia que nos 4 anos chegava, já fazia um tempo já, né? Já desde 2022, não, antes até 2019. Acho que há uns 5 anos, né? Parece. São 5 anos que os 4 grandes não chegavam. E vamos falar por ordem das partidas, né? Vamos falar primeiro do Palmeiras e São Bernardo, que foi no sábado, de Carnaval. E a palavra é sua, Fábio. Começa aí falando desse jogo aí de sábado, o primeiro classificado das quartas de final, Palmeiras vai jogar em casa.
Então, Gustavo, o jogo, o Palmeiras jogou muito bem. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava uma partida boa, assim que você fala. Eu até brinco com o pessoal aqui que a gente assiste junto, que não teve ninguém que jogou mal do Palmeiras. Você pega do goleiro até os caras que foram entrando no segundo tempo, não tem ninguém que você fala assim, ó, esse jogou mal. Teve dois jogadores, para mim, que se destacaram, estavam acima dos outros, que foi o Estevão e o Richard Rios. Esses dois estavam acima dos outros, jogaram muita bola, mas até o Vanderlan, que, na minha opinião, dos que estavam em campo, era o pior do Palmeiras, ele teve um desempenho bom naquele jogo. Mas, assim, muito disso está condicionado justamente porque o Estevão faz um gol com 5 minutos, aquele gol de fora da área ali, que é o que eu falo, aquele gol abre lata, né? Porque o time vem todo fechado, o São Bernardo estava ali com 5 zagueiros, 3 no meio, estava jogando uma linha de 5, uma linha de 4, e a gente sabe que contra time grande é complicado, porque eles fazem isso, eles armam ali um ferrolho, e vai passando o tempo vai jogando contra o time maior, e aí a pressão vai indo toda, né, no caso ali, se fosse para o Palmeiras. Então, o gol que o Estevão faz, aí ele já muda toda a partida, faz um gol com 5 minutos, o outro time tem que sair, aí... Então, assim, eu não sei se o jogo todo foi condicionado por isso, né, pelo esse gol que o Estevão fez, ou se o Palmeiras já estava mesmo numa noite feliz, que todos ali estavam bem. Mas achei que foi uma ótima vitória, dá moral. Acho também que, assim como aconteceu com o Santos, com a chegada do Neymar, eu acho que a semana que antecedeu o jogo também, com a assinatura aí do Vitor Roque, uma coisa que estava meio assim talada na garganta, e aquela parecia que tinha assim um negócio ali para fechar um 9 no Palmeiras, que o Palmeiras não tem um 9, camisa 9 mesmo contratado, para chegar e ser titular desde o Luiz Adriano. Depois disso, o único que foi contratado para ser um 9 mesmo foi o Flaco, só que o Flaco vem 22 anos, num time pequeno da Argentina, e ele vem com uma promessa, alguém para ser trabalhado e em 2 anos aí assumir uma posição. Então, foi a primeira grande contratação mesmo que nós tivemos nesses últimos anos, e isso deu, acho que, uma moral, deu uma alavancada assim, no ânimo do torcedor, e eu tenho certeza que chega no campo também, porque a gente viu o Santos. O Santos foi, para mim, a maior mudança. Você viu o Santos jogar antes do Neymar. Quando o Neymar chega, você fala, é um jogador só. Mas é todo um ambiente que mudou, toda uma atmosfera que muda ali, que, pelo amor, o time mudou completamente dentro de campo. E eu achei que o Palmeiras passou um pouco por isso aí no sábado também. Vamos passar para o seu maior rival, já que ele está louco para falar sobre esse jogo também, que eu acho que ele não vai concordar muito com você. Fala aí, Edmil, o que você achou do jogo do sábado? Ah, cara, o Estevão, ele desequilibra, né, cara? Ele é o melhor jogador do campeonato, sem dúvida. O Neymar chegou agora, mas já é o segundo melhor jogador do campeonato, fácil. Os dois são muito craque. E o Estevão, na hora que ele mete aquele gol, velho, o primeiro gol, né, Fábio? É um golaço, é gol de quem sabe jogar bola e desmontou o outro time. Aí, no segundo gol, que foi, eu acho que até plasticamente menos bonito, mas ele é mais golaço, cara, porque o jeito que ele bate na bola, a bola na bochecha da bola, rasteira, foi gol de craque, 2 gols de craque, velho. Então, mano, o jogo foi na conta do Estevão. Só isso. O Palmeiras mesmo jogar bem, Fábio, eu não concordo. Eu acho que o Palmeiras jogou pro gasto e o Estevão desequilibrou. É isso. Marcelo, o cara foi mansinho aí. Acho que ele tá com medo da câmera, não sei se ele tá com vergonha, mas o grupo ele não é assim, não. O que você achou do jogo lá do Palmeiras? Fala pra nós. Eu achei o Fábio um pouco emocionado aí nessas análises dele. É porque mas... vocês não viram os outros jogos. Então, Essa é a beleza, mas... Você tem que mas até voltar como ali ele 2, falou, 3 jogos e ver o que estava jogando o Palmeiras. o gol no início, ele dá como você falou, dá uma mudança no jogo. Mas mesmo assim, eu não assisti o jogo, mas eu vi os melhores momentos. Aí eu vi o Everton trabalhando, né? Como sempre, lá as bolinhas chegam lá, hein? Foi um chute de longe só, um chute de longe, que a bola meio estranha. Parecia que ia fora, daqui a pouco a bola parece que ia pegar na trave.
se ele toma o gol, ia ser igual aquele que ele tomou do Garro lá, que ele ia tirar a mão achando que a bola ia fora, a bola ia entrar. Agora, Só que dessa vez ele pôs a mão. o segundo gol, eu já achei que lembrou mais um goleiro que jogava no Corinthians, aí o Júlio César, irmão de Horácio, assim. Achei que o goleirinho atrapalhou a favor ali, mano. Não, eu acho que não foi nem falha do goleiro, ali foi E o falha do terceiro, zagueiro. então, o terceiro nem fala, né? Que ele jogou a bola na cabeça do Flávio. Aí... o terceiro foi falha. Eu vou falar, eu assisti o jogo do sábado, eu estava jogando videogame, parei para assistir, porque a gente tinha esse compromisso, mas me arrependi. Jogo feio também. Tava jogando videogame. Fraco. Tava também, lógico. Mas jogo fraco também. E esse é um comentário que eu vou falar dos 4 jogos, tá? Inclusive do São Paulo. O campeonato está nivelado muito por baixo, tá? Os times do interiores não são nem de perto que foram nos anos anteriores. Os times do interior, né? Eu acho assim que esse jogo, como os outros também, vou falar, vocês vão reparar que eu vou falar a mesma coisa, foi decidido porque os times grandes têm craques que decidem um jogo. No caso desse jogo, quem decidiu o jogo foi o Estevão. E o Richard Rios jogou muito também. Jogou muita bola. Mas eu acho assim, é preocupante para nós, que se ditos grandes, né? Que se achar que está bem só porque passou para a semifinal ganhando de São Bernardo, de Novo Horizontino, Bragantino ou Mirassol, é preocupante. Eu vou falar isso em todos os meus comentários, eu repito. Mas o Palmeiras, se não fosse o Estevão e o Richard Rios, ia ter dificuldade e não ia passar para a próxima fase. É a minha opinião. Eu vi o jogo e me arrependi mesmo, de verdade. Muito ruim. Se não fosse esse gol do Estevão, com 5 minutos de jogo, o Palmeiras ia tomar sufoco. Porque o Palmeiras não jogou essa bola que você falou, porque estava jogando lá em São Bernardo, né? Isso aí é futurologia que vocês estão fazendo. O cara fez um gol com 5 minutos. Vocês estão falando para mim que se não fizesse o gol ia tomar sufoco, mas baseado no quê? Vocês estão... Baseado no que eu assisti. Se não fosse o Estevão, vocês iam ficar... Ele achou um chute lá, Fábio. Ele achou um chute no gol. Mas tudo bem, ele achou, mérito dele, ele tem a qualidade, acabou de falar. Porque ele é bom também. Não, ele é bom. E acho que o Abel deixou ele flutuar mais. Aquele gol do Corinthians contra o São Paulo foi uma cagada. Se der mais 100 bola, nem sei quem foi aquele volante do Corinthians que acertou aquele chute no Morumbi lá. Se der mais 100 bola para ele, ele não acerta. O Estevão acerta. Mas, o que eu acho assim, vocês estão falando... É qualidade. Vocês estão falando como se o jogo tivesse aquele jogo ruim, jogo, sabe, de meio campo, que ninguém ataca ninguém, e aí com 40 do segundo tempo o cara vai, acerta um gol lá e, pô, vitória do Palmeiras é por conta do gol do Estevão. Não, mas foi o que o Edmil falou, a sorte foi ter achado esse gol logo aos 5 minutos. Então, aí mudou todo o esquema de jogo. Mas aí a gente vai ter que analisar o que foi a partida. O que foi a partida é que foi tranquilo. Mas foi tranquila. Mas vi aí que tá virando um Estevão Ball ali também, né? Sim. Não. E ele sai no final do Paulista, hein? Ele só fez Falou na transmissão que o Paulista é o último campeonato. Não, ele vai jogar o Mundial, né? Tá doido? Ele vai embora só depois do Mundial. Ô, Márcio, mas isso que você falou, Márcio, é verdade mesmo. Palmeiras, desse ano, ele é totalmente dependente do Estevão. Por isso que eu estou um pouco mais animado com a chegada do Vitor Roque, porque vai dividir com ele o protagonismo e também estou na esperança de que o Paulinho, quando ele estrear pelo Palmeiras, ele estreie bem, porque aí também vai ser uma outra pessoa ali para poder fazer essa movimentação no ataque. Eu espero que não, mas eu acredito muito mais no Paulinho do que no Vitor Roque. O Paulinho é jogador já feito, é um cara que já mostrou o que sabe fazer. O Vitor Roque, ele é uma promessa eterna, que foi lá no Barcelona, ele foi passear na Espanha e só. Então eu acho que essa grana que o Palmeiras pagou, eu acho um exagero. E tomara que o Vitor Roque já pode jogar a segunda? Pode jogar. Aí nós vamos ver. Eu acho assim, sabe? Eu acho muito estranho, porque muitos de vocês, eu lembro muito bem, que quando o Vitor Roque estava jogando aqui no Brasil, a conversa era: o Vitor Roque é 10 vezes melhor que o Hendrick. Esse Hendrick aí é bem pior. O Vitor Roque é o grande craque. O Vitor Roque é o cara que vai levar o Brasil para não sei aonde. Isso é verdade, que ele é melhor que o Estevão, ele é. Não, melhor que o Hendrick. Agora vamos pensar comigo.
Ó, agora vamos pensar comigo aqui. Que o Hendrick, desculpa. Que o Hendrick. Agora vamos pensar comigo, se não for um bom negócio. Vamos pensar comigo se não foi um bom negócio. O Palmeiras trocou o Hendrick pelo Vitor Roque, só que ele vendeu o Hendrick por 60 milhões e comprou o Vitor Roque por 25. Tá? Mas aí, o Hendrick... questão de valor é só se o Vitor Roque jogar bola. Não. Se o Vitor Roque não jogar, vai ser 25 milhões jogado fora, igual o Flávio Lopes. Tudo bem. Pode ser 25 milhões jogado fora, como, por exemplo, vários times contratam jogadores caros e às vezes não dão certo. O próprio Vitor Roque aí no Barcelona, 40 milhões que eles pagaram, né? 40 milhões de euros que eles pagaram aí, que teoricamente foi jogado fora, recuperaram 25. Mas 40 milhões na Europa é uma coisa. Sim. Não, sim. E o cara que 25 no Brasil Europa, vamos ver como ele vai vir para cá. É o orçamento da maioria dos clubes que vocês estão gastando, às vezes é do ano, não chega no ano que o time, sei lá, time do Nordeste lá, sei lá. Alguns agora virou saco. É a contratação mais cara da história do Brasil. Mas é um valor astronômico. Mas, Márcio, se você chegasse para mim e para qualquer palmeirense há 2 anos atrás e falasse assim, ó, nós vamos trocar o Vitor Roque pelo Hendrick e vamos te voltar 35 milhões de euros. Você não pega? Não, eu pego na hora. Aí você tá querendo... Ô, louco, trocando pelo Hendrick. Ô, louco, voltava um Chevette ainda. Mas é o que aconteceu. O Hendrick foi, o Palmeiras vendeu por 60, agora você comprou o Vitor Roque. Madrid, pô, não tem nada a ver Barcelona. Eu tô falando na visão... Você tá misturando as coisas, não tem nada a ver. Não, Márcio, eu tô falando na visão do Palmeiras. Eu sei que você apoia a Leila, então tá tudo bem. Eu acho que tem que ver na hora do campo. Se ele apoio jogar no que bola, tem que apoiar. E critico no que tem que vai valer a grana investida. Se ele não jogar bola... É que eu acho que, na verdade, a Leila vem muito mão fechada e agora ela resolveu abrir de uma vez. Mas é um all-in aí. Ela não podia perder um all-in, né, Marcão? Porque ela já pode dar errado. Já virou meme já, né? Aqui para nós, né? Isso. Então, a Leila, ela se colocou numa posição muito difícil esse ano, porque ela prometeu que ela ia comprar, ela falou que ela ia atrás, ela falou que ia trazer jogador nível A, e de repente foi passando o tempo e ela não trazia ninguém. Ela falou que não ia pegar jogador quebrado, falando do Neymar, mas pegou o Paulo. Falou. Então, ela se colocou numa posição que realmente ficou ruim. E eu vou falar, sorte dela que ela conseguiu tirar esse coelho da cartola, que foi o Vitor Roque. Não estou falando dentro de campo, porque ninguém viu jogar ainda. Mas, pelo menos, fora do campo, ela se deu bem. Ela conseguiu se dar bem. A torcida acalmou, a torcida comprou a ideia. Fábio, ela foi esperta para calar a boca da torcida. Só isso. Mas o que o Corinthians faz sempre, é o que o São Paulo tem feito. Só que ela tem grana, né? Nem isso. Ela meteu um cala-boca na torcida, só isso. Mas vamos voltar para o Paulista aqui. Mais algum adendo, Marcião, Edmil, mais alguma coisa sobre o jogo do Palmeiras? Chega de porco. Tá tudo certo, classificado. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo no Allianz Parque na segunda-feira, que nós vamos conversar também. Mas, enfim, vamos para o próximo jogo. Edmil, vamos falar do seu Corinthians aí, que também tem história para manga esse jogo, enfim. Fala aí, como que foi esse jogo aí? Corinthians e Mirassol. Roubalheiro. Roubalheiro é o seguinte, campeão. Vamos falar do jogo. Corinthians jogou pro gasto de novo, só pro gasto, menos que pro gasto. Conseguiu achar lá os golzinhos que precisava com a ajuda do Muralha, que não é goleiro jamais, né? Ele não pode ser goleiro de Série A, né? Pelo amor de Deus. Se colocar o Fábio no gol lá, ele vai pegar mais que a Muralha, velho. Ou a segunda... As duas bolas eram defensáveis, a segunda é frango. A do Memphis é frango. Forato, hein? Mancada falar do Forato, hein? Não, Forato tá pegando pra cacete. Aí, pô. Cita o Forato, não cita eu. Não, o Forato tá pegando demais. Falhou, mas tá pegando demais. Todo goleiro falha, eu vou defender a classe. Mas o Corinthians jogou só para passar. E vamos à polêmica. O lance lá do Martínez. Carrinho pegou no tornozelo do cara. Tem muita gente que fala, no tornozelo para baixo é amarelo. Vermelho, velho. É lance de vermelho. Não tem boi. E não tem VAR. Isso é lance pro juiz dar no campo. Chamar VAR é mais vermelho até por ser juvenil, né? Porque é um lance que o cara tá indo para trás, né? Porra, no canto do...
O cara tá no canto do campo, não ia fazer absolutamente nada. Me dá um carrinho daquele, o técnico devia dar vermelho para ele, não é nem o juiz. Então, mas eu acho, Edmil, mas eu acho que aqui, o VAR tinha que chamar mesmo, não era só do juiz, não, porque às vezes, dependendo do ângulo que o juiz está, ele não consegue ter a certeza se pegou bola ou pé. Dependendo Não do é ângulo isso, que o é juiz está. que hoje Mas o juiz pro VAR é não tem- cagão. O juiz se que foi muito protege do claro, VAR. foi muito claro. É lance muito claro. É. É muito claro. É um carrinho imbecil por trás, no tornozelo. É vermelho, cara. Não foi na maldade? Não foi. Visou a bola. Pela imagem, parece que visou a bola. Mas é vermelho, velho. E evitar um monte de confusão. Simples assim. E acho que não tem muito o que falar desse jogo, não, velho. Foi um jogo desgraçado. Mais um desgraçado do Corinthians, ultimamente. Tá jogando só o necessário. Aliás, menos que o necessário. O Mirassol mereceu ser eliminado só por tomar um gol sem o Romero subir no meio da área. Ali vai tomar banho, ali não dá, né? Não, Os zagueiros de 3 metros lá, os caras, meu Deus do céu. 2 gols no meio da área, velho. No mesmo lugar. Amor. Ainda o outro Aproveita, foi de Marcelo, bola já que você rolando, pegou, mas o já primeiro... fala aí, fala o que você achou do jogo. Fala, Marcelo. Eu? Marcelo. Não, então, o jogo achei bem limitado mesmo, acho que o Edmil falou tudo aí. Acho que o Corinthians fez a melhor campanha aí da primeira fase, mas os últimos jogos está em queda, assim, minha visão. Que bom, né? Vamos ver o próximo jogo aí. Mas eu acho que até no jogo anterior lá contra o Santos começou melhor, só que aí fizeram os gols, né? Aí o técnico lá, o Caixinha, resolveu que aquele Basso não joga bola e colocou o Gil agora. Vamos ver, agora ele descobriu que é o Gil que tem que jogar. Depois, Marcelo, segura aí, Não, Marcelo, beleza, segura, mas eu tô só linkando aqui só. Mas não, é que o jogo do Corinthians foi, que acho que o Edmil já, ele nem deu brecha pra gente cornetar, ele já foi meio criticando o próprio time, então fica difícil. Né, Não, mas eu vou fazer... Eu vou falar, Fabião, depois eu passo para você, beleza? Só Tá para bom. não ficar sempre eu por último. Mais uma vez, jogo fraco tecnicamente, eu parei para assistir também. Jogo muito ruim e, mais uma vez, decidido pelos craques do time, né? Apesar de Romero, a gente falar que é craque, mas tem mais nome que o time inteiro, por exemplo, do Mirassol, tirando o Reinaldo, King Naldo. Mas, mais uma vez, decidido por craques e o lance que foi crucial, né? Porque estava 1-0 só para o Corinthians. Se expulsa, que era um dos melhores jogadores em campo, aquele volante lá, como é que é? O peruano, né? Que foi expulso. Martínez, né? Martínez, não sei se é peruano, se é O colombiano. Carrillo ou Martínez? Foi o Não, Carrillo. Quem que tem o carrinho foi o Carrillo. Quem que fez o carrinho lá, Edmilson? Foi Carrillo. Eu falei Martínez, mas foi o Carrillo. Foi o Carrillo, né? E ele estava sendo um dos melhores campos, que quebrava o contra-ataque do Mirassol e se expulsa ali com 1-0, o Corinthians ia se complicar de verdade. Mas, no frigir dos ovos, foi um jogo fraco, tecnicamente, para mim, de novo, decidido, mais uma vez, pela camisa e pelo nome dos jogadores que estavam em campo a favor do Corinthians. Fala aí, Fabiano. Eu vou fazer uma advogado do diabo, literalmente, né? Porque para mim o Corinthians e o Cão é a mesma coisa. Mas o Corinthians tá jogando pro gasto também, Edmil, porque é o único dos times aqui que estão na semifinal que está tendo que focar na Libertadores, né? Esse é um grande problema. Você tem que jogar uma pré-Libertadores, a pré da pré-Libertadores, isso daí vai cobrar um preço. Não tem jeito. E quarta-feira tem jogo de novo, né? E é lá isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Então, você tem que pôr time titular no domingo, depois tem que pôr time titular na quarta, depois você põe time titular domingo de novo, depois time titular na quarta. Então, o que acontece? Você tem que ficar o tempo todo desgastado. É o tempo todo o time está ali no fio da navalha. E nós estamos na pré-temporada. Eu considero essa época do ano a pré-temporada. E isso também, que nem o Gustavo falou, o campeonato está nivelado por baixo. Está nivelado por baixo porque esse ano a temporada começou na metade de janeiro, já os times já estavam jogando. E aí estão fazendo pré-temporada, porque vai ser um ano longo, você vai ter um calendário aí mais apertado por conta do Super Mundial. Então, eu acho que o Corinthians está passando por isso. Por isso que nem você falou, tem uma queda nesse momento do campeonato e ela coincide quando ele tem que se dividir com a Libertadores. Entendeu? Então, assim, eu vou dar essa desculpa, porque realmente o Corinthians não está jogando nada. Se for assistir o jogo lá com o Mirassol, jogando pro gasto mesmo,
Mas eu acho que mesmo se tivesse expulsado o Carrillo lá, eu acredito que o Corinthians ainda ia conseguir segurar, porque ele estava ganhando de 1-0, jogando em casa. O juiz ia dar um jeito de compensar alguma coisa ali no longo do partida, um pênalti, uma outra expulsão, alguma coisa ele ia. Ele ia classificar do mesmo jeito, eu acho. Sempre tem o choro, né? Pelo amor de Deus, velho. Viu? Não precisa de juiz quando o outro time tem o Muralha, velho. Muralha falhou, hein? No segundo gol, Então, mas principalmente. assim, No segundo gol, principalmente. Pelo Mas amor eu- de Deus. Mas assim, mas ele fez umas defesas também que falam pra você. É típico do Muralha. É Muralha, típico do Toma, Muralha. pega as Muralha. difíceis e toma as fáceis, mas É beleza. típico. O Muralha, Ele desde que pegou, começou ele pegou no 3 Flamengo, bolas difíceis. Ele pegou Bom, 3 ele- bolas bem difíceis, cara. E Sobre a tomou um polêmica. frango. Sobre a polêmica, o Edmil já falou que deveria ser expulso, eu também já falei que deveria ser expulso. Marcelo, o que você acha? Deveria ser expulso? Acho que sim. Mas acho que os juízes se protegem pelo VAR. Se o VAR não chamou, então segue o jogo. Então Fábio, eles preferem não se comprometer ali dentro, porque Não, para mim, lance de expulsão. Para mim, lance de expulsão. Inclusive, até nem falei nada no jogo do Palmeiras, teve uma entrada criminosa nesse mesmo padrão, que pegaram na canela do Flaco Lopes, lá que largaram um corte na canela, o cara foi por cima, beliscando, teve e o mesmo. VAR nem chamou também. Eu achei que era para chamar no jogo do Palmeiras, achei que o do Corinthians o VAR tinha que chamar também. E teve também um pisão no jogo do Santos, né? Vamos falar do jogo do Santos, que foi no sábado à noite, 15 para as 9 da noite. Que horarinho que a federação foi arrumar esse jogo para nós, hein? É pra para ninguém quebrar assistir, qualquer né? relacionamento aqui. Minha mulher tá Sim, olhando sim. para mim até agora aqui, mas vamos lá. Pela E- ordem. Antes do Marcelo falar, esse jogo eu não lembro muito bem. Talvez, não sei porquê, mas eu Sábado tenho de vagas carnaval, eu né? tenho alguns flashes Uma só vaga lembrança. desse jogo. Fala aí, Marcelo, seu Santão, Não. como é que foi a classificação do Santos? esse é o jogo que precisa perguntar se vocês assistiram, porque todo mundo assistiu, né? Com certeza. Todo mundo tá Não, mas se a gente parando, tivesse parou 12 o Brasil, né? Parou o Brasil. Molecadinha de 12, 13 anos tem essa paixão no Neymar, mas os mais velhos não é tanto assim, não, Marcelo. Então, a verdade é assim, eu gostei assim, do jogo, mas como todo jogo, contra assim, na verdade, pegando o Red Bull, os últimos jogos que o Santos fez com o Red Bull até antes da queda, o Santos tomou vareio do Red Bull aí. O Santos estava tomando, que é um time que é um time nota 7 ali, que todo mundo marca ali, mas finalmente eu vi um jogo que o Santos se impôs no jogo. Então o Bragantino foi empurrado para trás, assim. Então acho que o Santos é um outro time, né? Um outro time. Chegada do Neymar potencializou os outros jogadores e o jogo estava controlado, mas o gol não tinha saído, né? Então aí é a hora que sai o gol da bola parada lá, aí o jogo, como o jogo do Palmeiras, né? Acho que acaba melhorando tudo, né? Você faz o primeiro gol e aí as coisas começam a andar. Mas realmente não tem como fugir. Eu acho que, na verdade, assim, apesar de vocês estarem, às vezes, colocando que o campeonato está a nível baixo, eu acho que os craques que chegaram em todos os times potencializaram o campeonato. Porque todas as decisões passaram pelo pé dos caras principais, né? Quer dizer, Neymar, Estevão, Memphis, Lucas, né? Então, assim, tiveram participação direta aí no resultado. Isso, então, acho que é mais do que obrigação que os times grandes passem mesmo. Acho que, assim, só o Santos e o Corinthians que jogou com um time de Série A. Então, vocês, o Novo Horizontino, acho que é Série B, quase subiu também, né? Mas o São Bernardo é C, né? Então, mas o jogo, aí, assim, acho que o Neymar nem jogou tão bem também. Errou vários lances que ele tentou. Ele vai para 1 contra 1, acho que. Ele machucou ou foi só graça? Cara, Ele colocou um gelinho no eu corpo, acho tá? eu acho que ele sentiu alguma coisinha, assim. Alguma coisinha ele sentiu, pelo que eu. Mas ele joga tranquilizou. Contra o Corinthians. Mas joga Então, contra o Corinthians. a princípio. Ô, louco, Marcelo. Essa notícia não vai chegar para ninguém, né? Não vai chegar para ele. Se acontecer alguma coisa, falar que ele não vai, mas
Acho que Ele que é aproveitou certeza. para capitalizar, né, a piada do carnaval, ele aproveitou isso. Eu acho que ele Você sentiu acha? desconforto, sim, mas ele aproveitou a zoeira, né? É, Ele não é muito bom nisso, né? Eu vou falar antes de vocês, aí depois eu passo para vocês, eu para só. ficar meio que justo aí. Fala, Marcelo, fala. Não, beleza, não só. Para finalizar, eu vou ter que incluir uma coisa a mais agora no meu repertório quando eu jogar agora. Que eu falava que não e tal, né? Mas agora eu vou ter que colocar eu sou foda também, então. Oh, mas tem disso, é? Mas tem disso? Aqui Você não, não aqui. viu o Ai, gol? ai, ai, agora aguenta o Marcião. Você não viu? A hora que ele E a faz gol, ah, carinha do você Neymar viu, do pô. painel aí, do Marcelo aí, com essa carinha dele, tá chique demais. Mas, viu, deixa eu dar minha opinião aqui rapidinho. Mais uma vez, jogo ruim, jogo fraco, Nossa, decidido Gustavo, tá indo gente, pela Gustavo. Tá assistindo camisa, pelos muito futebol craques do europeu? time que tem mais camisa. Oi? Tá assistindo muito futebol europeu? É, Você tá não muito sei onde. exigente. Não, mas tá, meu, Fabião, vamos falar a verdade, tá fraco. Tá Eu, fraco. É eu, que eu vou a gente esperar fica você falar do acreditando São Paulo. que nossos times estão bons porque passaram para a semifinal, mas os quatro estão ruins. E eu vou Eu falar, gostei. Eu gostei do o jogo do menos Palmeiras. pior hoje, para mim, é o Santos, até pelo efeito Neymar. Quando o Neymar chegou, até pegou o Corinthians, tomou um pau do Corinthians. E o Corinthians tava voando. Tomou um pau do Corinthians. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Perdeu Perdeu o do jogo. Mas Pô, Palmeiras. hoje, pera aí, Gustavo. O Santos não tomou pau do Corinthians e o Corinthians não tomou pau do São Paulo. São coisas distintas. não. Tô O falando Corinthians quando o perdeu para o São resultado, Paulo, jogando resultado melhor no final. primeiro tempo, e o Santos também Não, perdeu tô jogando falando bola. quanto resultado final. Não, tomou pau. O Corinthians foi melhor, ganhou 2-0. São Paulo foi melhor que o Corinthians, ganhou 3-1. Mas hoje o Santos está melhor que o Corinthians. Até pelo efeito Neymar. E o Caixinha lá achou o time. Como jogar Neymar, como jogar Guilherme, como jogar Soteldo. Para mim, é o que está menos desarrumado dos quatro que estão nas semifinais. Estou falando do Santos. Tá? E o lance do gol, do primeiro gol do Neymar, não foi falta, hein? Nós vamos falar depois, daqui a pouco, do jogo do São Paulo também, que eu sei que vai vir um monte de gente falando, que não sei o Ah, quê, mas o lance do gol do Neymar não foi falta. E o mas Neymar bateu, aí, o goleiro deu o gol inteiro para ele bater, e viu, e craque que é craque, não precisava nem dar o goleiro dar tudo aquele, abrir aquele gol para ele. Mas enfim, o Santos ganhou, passou por ter camisa e por ter craques como Neymar, Guilherme, Soteldo, etc. Fala, Fabião. Eu entendo ali, eu vou me colocar no lugar do Neymar ali naquela batida de falta, porque eu já fiz um parecido daquele lá no pé de errado. Eu sei como é que é, entendeu? Você entendeu? Então, assim, eu sei como é que é, como que o craque se sente naquela hora. Não, tô brincando, mas o Foi aquele Neymar. gol que você pediu licença pra gente, né? Você É, pediu, eu você só podia comuniquei. bater direto. Eu comuniquei, eu falei assim, ó, acho que eu vou bater direto. Vai. Eu Eu posso precisava de bater uma força. direto? Viu? Mas assim, eu acho que o Santos, eu acho que o Santos evoluiu demais. Eu assisti poucos jogos do Santos esse ano. Assisti um bom pedaço contra o Corinthians e assisti, lógico, o jogo inteiro contra o Palmeiras. O Santos é outro time hoje. Não é só a questão do Neymar, é aquilo que eu falo. Todo time está vindo numa crescente. Assim, pelo menos eu vejo muito isso no Palmeiras, no Santos. Acho que estão se achando. O São Paulo e o Corinthians eu estou vendo menos. Assim, uma certa evolução. Eu acho que o São Paulo, depois a gente vai falar do São Paulo, eu vou falar o que eu penso, mas eu acho que o Santos ele vem crescendo por conta disso. O Caixinha chegou agora, ele está começando a conhecer os jogadores, está começando a encaixar o time, está começando a saber usar o Soteldo, que ele criticou no comecinho do campeonato. Ele está, na verdade, o Caixinha ele está encaixando o Santos. O Neymar chegou, como o Marcião falou, ele levantou o nível de todos os outros jogadores. Você vê que os caras querem jogar do lado dele, os caras querem mostrar serviço, é aquela coisa, você vai dar um passe para o Neymar, você não quer errar, você vai caprichar, entendeu? Você vai receber. O Neymar tá correndo com a bola, você já vai dar o facão, você vai correr, você vai tentar fazer com que o cara te ache no campo. Então, tudo isso movimentou o time do Santos. Mas eu acho que, fora isso, você tem que nós estamos aí já saindo da pré-temporada, fisicamente o Santos está melhor, taticamente, tecnicamente está melhorando por conta do encaixe do Caixinha aí que está começando a conhecer a turma, tem a chegada do Neymar, é um time que está bem melhor. Agora, se é um time ainda que vai apresentar um futebol vistoso, pelo que ele vai brigar no Brasileiro, isso aí é outra conversa. Aí tem que, na minha opinião, ainda precisaria chegar mais uns 2, 3 caras ali bom para engrossar o time do Santos. Aí eu acho que o Santos pode dar um caldo esse ano aí.
Mas eu acho assim, para esse jogo aí, eu achei que o gol de falta do Neymar é aquilo que eu falo, cara. O craque, ele faz o gol na hora que precisa. E muitas vezes a gente não dá valor para isso, porque você olha só assim, fez um gol comum, que nem você não falou, foi falha do goleiro, foi um gol de falta aí que é tranquilo. Mas na verdade, cara, esses caras eles acham o gol na hora que precisa, e aí facilita o jogo para todo mundo. E aí eu a gente acho que o Santos fazendo esses gols de bola parada aí, né? Bola parada é uma arma também, né? Mas assim, já criou na mente dos outros times, já virou pauta das reuniões, falar, não faz falta perto da área. Então, isso já é um ganho para o Santos já também, né? Quer dizer, isso já vai ajudar o Santos, os caras se preocupar demais em não fazer a falta perto, né? E aí pode gerar mais perigo, né? Mas, Vai, Edmilson, fala, agora que você voltou, fala aí agora do seu futuro adversário. Como que foi? Como que você viu o jogo do Santos e Bragantino? Red Bull. Como que eu vi? Eu vi bêbado, no caso, né? Não, tá viu? agora, né, Mas Nazário? até comemorou o gol do não Neymar, tô. né? Certeza. Puta, não. Cara, viu? Ô, seu gay, eu sou fã do Neymar mesmo. Eu sou Neymarzete mesmo, porra. Cara, o que o Marção falou agora de falta perto da área é igual quando você jogava contra o São Paulo com o Rogério Ceni, quando era Marcelinho Carioca, quando você tinha Evair no Palmeiras. Ninguém chega ao rei. De falta desse nível. Não, o Evair não fazia gol de falta. Não, era só mas não nesse nível aí que você falou. Não era especial. Você pode falar Marcos Assunção, na época. Marcos Assunção, beleza. Mais recente. Mas aí você tira o pé. Aí você facilita a jogada do cara, velho. O time consegue jogar mais solto. Cara, você vai dar uma bola no pé do Neymar, não precisa ser na meia-lua. Olha o lugar que ele fez o gol agora, velho. É gol de craque. É gol do cara que enxerga diferente o jogo. Mas eu acho que não foi falta. Cara, eu não lembro da origem do lance, de verdade. Também não lembro. Você já explicou. Que eu acho que... Aí, Fábio nem bebe, não lembra, ó. A culpa não é do álcool. É uma falta que ele, como todo jogo, ele forçou a barra ali e cavou a falta. Mas assim, falar assim que, puta, vamos chamar o VAR porque fez aquela falta. É falta de campo, não tem Cava VAR. uma falta que é gol, Marcelo? Cava uma falta que é gol? Por aí. Pode ser escanteio também. Marcelo deu a entender que não foi falta, hein? Agora, eu entendi isso. Ele vai na hora. Ele vai para cima do Pedro Henrique, que era do Corinthians, inclusive, lá. Ele joga a bola de lado e vai com tudo. E aí o Pedro Henrique meio que bate o braço aqui nele, ele cai para trás, né? E aí o Klaus foi na dele cavada, ali. Agora, Neymar, se for cavada... Quem que tava apitando? Era o Klaus? Klaus ainda. Ó, chegou a arrepiar o braço do Fábio. Não era nem o Palmeiras aqui, pô. Arrepiou nada aqui, aliás, nem vou puxar que bateu o tiro de meta no passado com a bola rolando, mas tudo bem, né? O Tiquinho chegou pisando no zagueiro lá e o Klaus também não viu nada, né? O Tiquinho chegou pisando lá, era para ser expulso e o técnico percebeu e tirou ele do campo. Que o Tiquinho estava nervoso porque o Klaus não marcava nada a favor dele. Ele apanhava, o Klaus não marcava, talvez até um ressentimento pelo que o Tiquinho fez com o Parmeira ano passado. Mas o Tiquinho tomava falta, o juiz não marcava. Aí ele foi lá e deu no cara, não deu no zagueiro lá, e isso ninguém nem presta falando. E eu vi. O Tiquinho foi lá e pisou no cara, e o técnico também viu. Eu nem lembro. Mas já vi que vai ter que ter. Já vi que o Gustavo já é o central do apito aqui, mano. Mas é tendencioso, não pode. Não pode. Caraca, se bem que o da Globo tudo também. Então mas não. Pode procurar. O Gustavo é nossa Edna, né? Pode procurar esse lance do Tiquinho, que ele vai por cima da bola e pisa na canela do cara também. Pode procurar. Acho que vai achar mais fácil o gol do Neymar. Que vocês tanto querem falar, então vamos lá falar. Já que você tá falando de arbitragem aí, mediador, então puxa já o joguinho do seu time, vai. Então, vamos lá. Já que é arbitragem, eu acho que é o melhor jogo para falar disso. Isso que vocês querem falar. Nós estamos aqui para isso. Ficou para o último, né? Ficou para o último jogo, ficou para ontem, né? Eu fui lá no Morumbi, estive lá, vim ao vivo, o São Paulo estava uma porcaria. O São Paulo estava andando em campo, o Oscar não queria jogar bola, dava raiva de ver o Oscar pegar na bola. Os únicos que queriam o jogo lá eram Alan Franco e Lucas. Caleri, por ser argentino, ele, né, mas não sei, não é, eu acredito que não seja esquema contra o Zubeldia, acredito que seja esquema contra a diretoria, que tem história de salários a pagar, atrasados, tá?
Mas o São Paulo não foi bem, deu raiva, deu ódio de pagar ingresso para ir até lá São Paulo para pegar a trânsito e assistir. Já Tá? podia ser Agora, pior, Gustavo. Podia ser pior. podia ser estar voltando pior, eliminado podia ainda. ser pior. Agora, vamos falar dos lances. Eu vou falar, depois eu passo para vocês, como tem sido. Eu sou o primeiro a falar para o de São Paulo. Não foi falta. O cara sente o braço do lateral, do Enzo Dias. Não foi falta, ele encosta, o cara se joga. Foi na frente do Bandeira. O Bandeira fala na bola. Toca, viu? A bola sai da defesa pro ataque. Ninguém do Novo Horizontino pega na bola. O Lucas ganha na corrida e toca pro Calero chegar sozinho na área. Agora vocês querem falar que a culpa é lá atrás, do lance do início, uma falta no início do lance? Não dá. E aproveitando também, antes que passe para vocês, que vocês vão adorar, vai ser o momento de glória de vocês. Mas eu falei lá no estádio, o lance do Ferreirinha nem falta foi. Eu vi do estádio, de longe, que nem teve gente que falou, mas tá longe, nem vê. De longe, eu vi, não foi nada. Ela ficou parada. Vocês têm que entender que essa Edna, além de corintiana, ela é ruim. Ela é péssima. Ela tá lá só porque agora tem esse negócio de mulher, que não sei o quê. Mas as pessoas têm que entender que, independente de ser homem e mulher, existem pessoas boas e pessoas ruins. Com certeza. Ela é ruim. Ela ficou parada na frente do lance. Eu não sei o que deu, que ela esperou. Deu uns 3, 4 segundos para ela pitar pênalti. Um absurdo já do estádio. Aí ela foi pro VAR. Eu falei, viu, não vai dar nada. Ela voltou, expulsou o cara do Horizontino. Tanto que ele nem reclama. Porque ele sai aplaudindo, ironicamente. Ele não reclama, então, não. Ele sai aplaudindo. Falta, mas é um lance interpretativo, como foi o lance da falta do gol. Da pseudo-falta do lance do gol. Para mim, não foi nada nem no lance do Enzo Dias e nem no lance da expulsão do Novo Horizontino. Só que a expulsão do Novo Horizontino foi aos 45 do segundo tempo. Não ia mudar muita coisa lá. E foi falta fora da área. E outra, o jogo inteiro, eu via até, de vez em quando eu pegava lá no estádio, pegava o celular, via. Essa Edna, ela quer toda hora chamar atenção para ela. Ela picou o jogo inteiro. Ela ficava picando o jogo inteiro, não marcava falta para nós. Qualquer coisinha que marcava neles, ela dava, deixava os caras fazer cera, enrolava para bater tiro de meta, o cara enrolava, depois ia amarrar a chuteira, enfim. Isso é um mal do futebol brasileiro também, que precisam fazer alguma coisa. Sim. Essa tal da cera que os caras fazem, o antijogo que os caras fazem. E assim, é insuportável isso, cara. Eles precisam fazer alguma coisa. Ela é ruim. Enfim, mais uma vez, passou o time de mais camisa, decidido por 2 ou 3 craques que estavam a fim de jogo. Mas o São Paulo está nivelado por baixo. E aí, Fábio, já que você já começou, então agora faz a sua análise aí do que você acha. Até vou dar multa aqui para não interromper você, porque eu sei que lá vem... Cara, eu acho que o que aconteceu com o São Paulo, no jogo é o que poderia acontecer com o Palmeiras se o Estevão não faz o gol no começo. É você ficar jogando contra um time que vem para se defender, um time que vem fazendo cera, que vem fazendo antijogo, e aí o estádio que é a favor começa a jogar contra, vai passando o tempo, vai ficando aquele clima pesado, a gente sabe como é que é. E por isso que eu falo, aconteceu com o São Paulo o que poderia acontecer com o Palmeiras, que era ficar levando o jogo em banho-maria e aquela angústia de fazer o gol logo e complicando. O São Paulo conseguiu fazer o gol, vamos dizer, no começo do segundo tempo, o que deu uma tranquilizada, porque se vai indo mais para o fim do jogo, começa a ficar cada vez mais difícil fazer o gol. Cada vez o time que está defendendo começa a achar que vai conseguir segurar, vai acreditando no empate, e o que está tentando fazer o gol ali não consegue, muitas vezes, né? Até começa a trocar, cansa e tudo mais. Os lances, eu vou ser bem sincero, para mim, eu acho que o grande problema da Edna foi a falta de critério. Falta de critério. Ela não pode achar que um lance como aquele do Enzo foi jogo de corpo e depois achar que o outro lá é para expulsão. A falta de critério, para mim, é o mais gritante aí. Então, ou vale tudo ou não vale nada. Entendeu? Essa história de que uma hora vale, outra hora não vale, dá a entender que a pessoa apita pela camisa. Eu não estou falando que o São Paulo contratou ela, pagou dinheiro para ela, nem precisa, ela é ruim, ela é fraca. Só que, às vezes, na pressão que você está dentro do estádio, 50 mil pessoas, aquela coisa, time grande, time pequeno, tem um monte de coisa envolvida, a pessoa acaba sendo tendenciosa nas marcações dela, às vezes até de forma involuntária.
Para mim, me pareceu muito isso, sabe? Aquela coisa assim, olhar a camisa e aqui eu vou deixar o jogo rolar e aqui eu vou dar vermelho. Mas não acho que foi isso também que fez com que o São Paulo classificasse. Eu acho que o São Paulo acabaria classificando de qualquer jeito, assim como o Corinthians. Acho que teve erro de arbitragem nos dois jogos, erros mais gritantes, mas assim, os dois, na minha opinião, passariam. Então, acho que foi isso. Fala, Edmil, o que você achou do jogo? Depois eu passo para o Marcelo. Vai lá. Cara, a Edna é ruim, né? É isso. Ela é ruim com força, como a árbitra do jogo do Corinthians é ruim com força, mas a Edna já é velha conhecida. Ela erra os dois lados. Eu acho que o lance na origem do gol foi falta, porque são duas mãos na costa do cara. Isso é falta. E como você mesmo falou, velho, o lance na entrada da área jamais seria falta, pênalti, nunca. Não tem sentido marcar aquilo. E o jeito que ela marcou foi pior. Porque ela foi pro VAR, voltou e fez cagada de novo. Ela marcou no campo uma cagada, ela voltou e fez outra cagada. E isso, sabe o que faz? Só manchou a vitória do São Paulo, que já era merecida. O São Paulo é mais time. Tá mal também, como os outros grandes. Mas, cara, não precisava disso. Não precisava desse esforço. E o que o Fábio falou da cera, cara, hoje, assistindo aqui o Real Madrid e o Atlético de Madrid, teve 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 3 no segundo. Sabe o que teve de cera? Não teve cera, velho. Deu acréscimo porque é bola que sai, reposição lateral, tiro de meta. Não tem cera, velho. Aí quer comparar o futebol europeu com o sul-americano? A gente vai passar vergonha para sempre desse jeito, velho. Simples assim. Fala, Marcelo. Então, acho que aí já falaram tudo aí da Edna, que ela... Mas isso, pô, tem várias resenhas que a gente tem lá no pós-society ali, a gente fala, pô, ela irrita os dois lados, né? Ela sempre estressa todo mundo, ninguém fica feliz, não é nem... Agora, ali, eu acho que foi falta, assim. E aí eu sempre gosto de colocar assim, né? Pro Gustavo, que tá falando que não foi falta, se o lance fosse ao contrário, né? Se fosse Novo Horizontino num contra-ataque, e aí metesse caixa lá, você estaria falando desse lance agora, né? Agora falando que, pô, nasceu de uma falta, aí assim não dá, a Edna é ruim, e aí ia ser pior ainda. Então, acho que é por aí. E o lance lá, eu até vi uma análise lá do lance do pênalti, que foi anulado o pênalti, é que, como foi falta fora da área, não foi pênalti, ela não poderia voltar atrás, mesmo com o VAR, pela regra. Eu vi uma análise lá, um cara falando lá, que eles chamaram ela para mostrar que foi fora da área, mas a falta já estava marcada. Então, como foi falta, decisão de falta não se muda. Uma coisa assim. Se eu não me engano, eu já vi o juiz voltar atrás depois que viu que não foi nada. Não, mas eu falta. Acho que eu já vi algum jogo. Então, mas falta, que nem assim, no caso do jogo, do primeiro lance lá, uma falta que ela não deu, então pode marcar a falta. Agora, se ela marcou a falta e não é pênalti, não pode voltar. Tem uma análise que eu vi. Faz sentido, Marcelo. Faz sentido. Aí ela foi obrigada a expulsar. Entendeu? Porque na hora que ela voltou com uma cara de gol contra, velho. Normalmente o juiz... Ela não queria marcar. Isso. Os caras falaram, ó... Ela voltou mesmo. Alguém do VAR deve ter falado, puta, e acho que não foi falta. Alguém deve ter falado. Só que você já marcou, então você tem que dar e tem que expulsar agora. Entendeu? Se eu não me engano, eu vou até procurar. Eu acho que eu já vi. Procura aí. Uma marcação de pênalti, que daí depois vai pro VAR, não foi nada e volta atrás. O cara não, pênalti sim. Isso que eu tô dizendo. O pênalti volta, mas falta fora da área não. Entendeu? Ela não pode voltar a falta. O VAR não pode corrigir falta ou não falta. Ele não pode chegar e falar, olha, Edna, não foi falta. Você tem que dar a bola ao chão e o jogo segue. Ela não pode fazer isso, o VAR. É só o pênalti. VAR, ele só pode falar, a marcação é de campo. A árbitra viu o lance. Ela entendeu que foi um lance faltoso, o VAR só pode intervir se foi dentro ou fora da área. Ele não pode falar foi ou não foi falta.
Ele só pode falar foi dentro da área ou foi fora da área. Só isso que ele pode fazer. Ah, foi fora da área? Aí entra a regra, como é o chance clara e manifesta de gol, dá vermelho. Porque só não deu vermelho antes porque você não pode penalizar 2 vezes o jogador. Você não pode dar o pênalti e o cartão vermelho, que isso aí seria uma dupla penalidade para o jogador. Isso aí a FIFA já acabou há um tempo atrás. Então, assim, dá para entender a lambança, mas ela tem nome e chama Edna. A lambança é essa. Sim. Isso, tipo... E ela vai pitar um dos 2 jogos da semifinal, vocês aguardem. Porque no Allianz vai ser Klaus, vai pitar a final. O Fábio acha que ela vai apitar a final, velho. É por causa da questão da inclusão. É questão da inclusão, entendeu? Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Cada um já deu sua mijadinha, já tomou sua cervejinha. Vamos encerrar, que já está muito extenso, mas o papo foi bom. A gente estava conversando aqui agora, foi, assim, achamos válido, assim, o primeiro é só um teste, mas daí, se der tudo certo, a gente vai postar aí para vocês verem também esse nosso teste. E agora vamos para as considerações finais, para não estender muito, vocês não perderem muito tempo e ver 3 homens feios e eu falando com vocês ao vivo. Vamos lá, vamos falar das semifinais. Vamos falar das semifinais, que o primeiro jogo, de acordo com a Federação Paulista, né? Coisa linda, é o jogo de domingos, Corinthians e Santos, lá em Itaquera. E como o mando do jogo é do Corinthians, vamos lá, Edmilson, qual é o seu palpite para o jogo e o que você acha do que vai acontecer lá? Cara, eu acho que vai ser o melhor dos 2 jogos. Corinthians e Santos vai ser bem melhor do que o Palmeiras, o Choque Rei, né? Choque Rainha. Eu acho que dá 2-1 Corinthians suado no sangue. Mas é 2-1 Corinthians. Vai, Corinthians! Fala, Marcelo. Eu acho que Santos e Corinthians, na verdade, historicamente, é um jogo bom. Porque o Santos não sabe jogar lá atrás e agora, com o esquema aí do Caixinha, vai para cima. Vai sair mais de um gol, isso é certeza. Mas o negócio vai ficar bom lá para a Vila, vai ser 3-1. E não vale gol do Ney ainda. Beleza. Ô, louco, 3-1, sem gol do Ney. O que você acha desse jogo aí? O que você acha? Eu acho que vai ser um jogo bom também. Eu concordo com o Marcelo. Normalmente, Corinthians e Santos sempre dá jogo bom, jogo de bastante gols. Mas eu tô com o palpite de que esse jogo vai pro pênalti, viu, gente? Eu tô achando que esse jogo vai terminar aí num 2-2 e nos pênaltis o Corinthians vai passar. Você é mureteiro mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu andei conversando com algumas fontes aí, mais conhecidas como Luciano, e ele falou para mim uma coisa que eu concordo com ele. Ele falou: o Corinthians, se for para os pênaltis, o Corinthians é mais forte que o Santos. Porque o goleiro do Corinthians lá é um goleiro que acaba pegando pênalti. Eu falei, se sair um pênalti só, Neymar contra Hugo, eu sou Neymar desde pequenininho, Neymar não vai perder. Só que numa disputa de pênalti, eu acho que o Corinthians leva melhor. Então, dito isso, 2-2 nos pênaltis passa o Corinthians. Eu acho que, como já venho falando em toda a transmissão, já falei, eu acho que está tudo nivelado por baixo. Leve vantagem para os times que vão jogar em casa, construíram isso durante o campeonato, são merecedores dessa vantagem. A leve vantagem é de quem vai jogar em casa, mas, como eu já falei também durante o nosso bate-papo, o Corinthians não está atravessando uma boa fase e o Santos, para mim, dos 4 é o menos pior. Então, com esse efeito, o Neymar com vontade de jogar, que o Neymar também, até agora, ninguém falou mais nada, mas é só 6 meses, né? Vai embora no final dele, quer ganhar o título. Pode ser que fique, pode ser que não fique, ninguém falou nada. Então, eu acredito que o Santos passe 2-1 Santos lá em Itaquera. Palmeiras e São Paulo, já tem polêmica já do mando de jogo, que era para ser sábado, mas ia ter show lá no estádio do Palmeiras. E aí o Palmeiras foi lá, pediu, como tem direito de mando de campo, foi lá, pediu e quis mandar o jogo na segunda. Mas vamos lá, isso depois é o meu comentário, mas eu deixo para você, Fabião, que é o mandante da partida. O que você acha que vai ser esse jogo aí? Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Eu já acho que começou bem daquele padrãozinho São Paulo. Parece que é um padrão aí, todos os últimos jogos. A diretoria parece que dá o Palmeiras e São Paulo, eles já têm que vir com alguma coisa, ou é para vir falar do gramado sintético, ou é para vir falar do Klaus, que vai pitar, ou é para vir falar agora de data de jogo, de dia da semana.
uma nota do São Paulo lá falando que o São Paulo Futebol Clube entende que o... Mas é o Klaus, amigão? Vai ser o Klaus? Ou você tá torcendo para ser o Klaus? Não, eu tô falando porque foi no último jogo. O último jogo entre Palmeiras e São Paulo, quem apitou foi o Klaus, foi muito mal na partida e ainda favoreceu o São Paulo. Muito por quê? Por causa do barulho que se faz no pré-jogo, né? E aí, agora, essa questão aí, eu vi a nota do São Paulo lá falando que o São Paulo Futebol Clube entende que um jogo desses tem que ser sábado e domingo, mas umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Deixa o jogo na segunda, no estádio do Palmeiras, que é o mandante do jogo. Se São Paulo não tivesse entregado o jogo para Ponte Preta e tudo mais, estaria mandando o jogo no Morumbi no dia que ele quisesse, estaria tudo certo. Então, eu acho que isso daí é mais uma polêmica, mais uma coisa que a diretoria de São Paulo sempre tenta jogar antes, eles tentam jogar fora de campo, para daí já condicionar a partida. Agora, falando do jogo, eu acho que o Palmeiras tem que esquecer tudo isso, focar no Palmeiras, tem que focar no time dele, e se o Palmeiras fizer o dele certinho, eu acredito que o Palmeiras passa. Acho que o Palmeiras hoje é mais time que o São Paulo. E pelos últimos jogos aí que eu tenho visto, tanto do São Paulo como do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem jogado melhor. E contando também que joga em casa, com o apoio da torcida. Eu acredito que o Palmeiras passa 2-1. Bom, eu acho que essa questão de estádio está tudo muito mal contado. Normalmente, jogos de semifinal é final de semana, sábado, domingo. O jogo do São Paulo foi ontem, porque os 4 grandes passaram e era impossível, né, ter 3 jogos na capital paulista no mesmo dia. Então, por isso, São Paulo jogou ontem, questão de sorteio e feriado também, tá tudo igual, beleza. Agora, historicamente, semifinal de Paulista, os 2 jogos na capital, um é sábado e um é domingo. Isso sempre foi, nunca teve jogo de segunda. Se fosse o Novo Horizontino, eu tenho certeza que o Palmeiras mandava em Barueri. Agora, também não é questão... Peraí, não é questão de ser sintético ou natural. Se o gramado do Palmeiras, você tem que reconhecer, Fabiano, tá ruim. E logo, se vai ter show no sábado, segunda-feira vai estar péssimo. Não vai ter condição de jogo. Fábio, você sabe que tá ruim. Você viu que choveu lá no dia lá do Palmeiras e Corinthians, o gramado tinha ondulação. É um absurdo. Isso não quer dizer se é sintético ou se é natural. Então, logo após o show, deveria ser proibido ter show. Logo após ter um show, deveria ser proibido ter jogo. Até a recuperação do gramado, natural ou sintético, não é assim de um dia para o outro que fica bom. Mas tudo bem, nós vamos lá, vamos jogar. Vocês tiveram campanha melhor, vocês têm direito de mandar o dia e a hora que vocês quiserem. Nós vamos na segunda. E eu vou falar para vocês, se fosse contra o Corinthians ou contra o Santos, eu teria mais medo. Mas contra vocês, eu acho que vocês são meio freguesão nosso. Então, eu acho que a gente passa 1-0, gol do Lucas, e vamos para a final contra o Santos. Fala aí quem que é você, o Marcião ou o Edmilson, vocês que mandam. Então, vocês já estão no embate aí, né? Então, mas acho nessa parte difícil concordar com o Gustavo, mas o lance de jogo no final de semana tem que ser mesmo, né? Tem que mudar a data de jogo, porque tem show. Tá faltando planejamento aí, mas tudo bem. Mas aí, pro jogo... Marcelo, desculpa interromper, mas dá um desconto aí pro Palmeiras, porque o estádio não é deles, né? Não, eles têm que pedir licença para jogar, né? Mas e aí, Marcelo, quem passa? Palmeiras ou São Paulo? Bem, esse jogo é bem equilibrado também, viu, cara? Acho que... Mas eu ainda acho que o Palmeiras é mais cascudo. Acho que vai passar o Palmeiras aí 2-1. Fala de mil. Hugo, primeiro, qual que foi o seu palpite aí que eu perdi, que eu tava procurando o calendário do ano passado? E eu vi São Paulo que no... do Lucas. 1-0? É. Ah, tá. Gol do Lucas. É que eu vi que no ano passado a semifinal foi quarta e quinta. Então acho que também, né? Jogo da quinta, aí jogo da segunda. 2 jogos da semana é uma coisa. Acho que o jogo da quinta, aí os o jogo na segunda. Não. Data de jogo. Bem. Eu acho que é show. Vamos lá. Nós já eliminamos eles do Copa do Brasil, já tem 17-4 para nós. Vamos lá. Não, eu acho que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras.
Eu acho que vai ser 2-2 tempo normal. E eu acho que o Palmeiras passa. Vai dar Corinthians e Palmeiras na final. Não, A mas final esperada pelo Brasil. Deixa eu ver se eu entendi. O Palmeiras vai passar nos pênaltis? Isso, Palmeiras mas passa aí- nos pênaltis. Tem alguma coisa que não fecha aí, cara. Tem alguma conta não fecha. Mas é que eu acredito no Ele vai- Everton. Vai perder Não, dinheiro eu na acredito bet. no Vai Everton. perder Você quer um na Palmeiras e bet. Corinthians? Você quer um Palmeiras e Corinthians? Fala que passa no tempo normal. Porque nos pênaltis não dá. O Palmeiras não vence ninguém nos pênaltis. Se jogar Pessoal, com o pé errado, Mas, dá pau. mas eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue. Eu Não, quero tudo que dê bem, pênalti. Se tivesse for prorrogação, era para ter prorrogação. Viu? É uma Mas se pena for que o pé Pessoal, errado, o Palmeiras nos vamos pênaltis lá, vai dar vamos lá. pau a pau. Tá estourando o tempo já, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Fábio, um abraço. Edmil, um abraço. Marcião, um abraço. Pessoal que assistiu aí, se a Show de gente bola. publicar, né? Se vocês assistirem, tiverem paciência para assistir tudo, muito obrigado pela audiência. Um abraço pessoal do grupo do Pé de Rato lá, que tá todo mundo junto aí, nós somos tudo junto, nós briga, mas nós se ama. E é isso. Se vocês gostaram, quem sabe tem os próximos, tem a análise da semifinal, da final, vai ter mais Tenham grupo, vamos paciência, convidar tenham mais paciência gente. que é o primeiro. Né, Gustavo? Tenham Esse é só um paciência que é o Estamos se primeiro. arrumando aqui. A Tá tendência é todo ir mundo melhorando. meio tímido, tá todo mundo meio tímido ainda, ninguém brigou, que nem briga no grupo ainda, mas a gente vai pegando jeito, a gente vai perdendo a timidez e logo vocês vão ver o arranca-rabo que tem no grupo, vocês vão ver aí com as carinhas bonitas nossas aí, beleza? Grande abraço para Show de todos bola. aí, beijo de coração, bom final do É domingo. nóis. Pé de rato, futebol e rock and roll. Na arquibancada a galera se agita, o jogo esquenta, a torcida grita, chuteio e guitarra é tudo igual, a emoção bate forte, o som é fatal. No estádio, no palco, atenção no ar, a adrenalina vai lá no lugar, bola rolando, guitarra suar, a batida do rock vai te arrebentar. Pé de rato, futebol e rock and roll. Grita comigo, essa é a nossa revolução. Com a bola no pé e o riff na cabeça, a vitória vem na vibe da nossa canção. Na roda de samba, na bateria, o rock e o futebol vão a magia. Lá do campo vem a garra de um herói, na guitarra o som que faz o chão tremer é nóis. Gol de placa, riff de guitarra, jogo jogado mas a luta não acaba. Com os pés suados na guitarra gritar, a jornada é pesada mas a festa vai rolar. Pé de rato, futebol e rock and roll. Grita comigo, essa é a nossa revolução. Com a bola no pé e o riff na cabeça, a vitória vem na vibe da nossa canção. Vem com a gente, seja no campo ou no som. A cada batida o jogo fica bom. Futebol e rock juntos não tem como parar. Pé de rato, a gente nunca vai calar. Na torcida, no palco, a gente vai viver. Com futebol e rock and roll até o amanhecer. A alma do jogo, a força da canção. Pé de rato, somos todos um só coração. Vem com a gente, seja no campo ou no som. A cada batida o jogo fica bom. Futebol e rock juntos não tem como parar. Pé de rato, a gente nunca vai calar. Na torcida, no palco, a gente vai viver. Com futebol e rock and roll até o amanhecer.